todos. É o amor do Pai que me faz viver. Vamos aí de Juliano Sócio. O poder do Espírito está sobre mim É a graça de Jesus. e me faz vencer. E me faz vencer. Daqui a pouquinho estaremos orando. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me Mano, faz Rose viver. Gomes, já tá aí já. O poder do Espírito está sobre mim, que me faz vencer, me faz vencer. Cante comigo. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Teruel está presente aí, Teruel. Boa noite. Boa noite, Rose Gomes. Adentrando aí, Deus tem uma palavra aos nossos corações. É a graça de Jesus. Vai abrindo aí, fazendo a sua sala, espalhando o Evangelho de Cristo Jesus, Que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim, que me faz vencer. O tema de hoje, lutando pela fé verdadeira. Livro de Judas, Epístola de Judas. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. E seus olhos estão sobre nós. Seus olhos de graça estão sobre mim. Milton, boa noite, Milton. Grande amigo. Boa noite, Rose. Ele é o Deus. Um abraço, um beijão no seu coração aí. Dessa pequena princesinha, Maior que o meu a Nicole. Boa noite, Nicole. Milton, boa noite, Milton. A Sofia, boa noite, Sofia. Isso, a Sofia também, da Rose Gomes. Boa noite, Sofia. Lembrando que é um trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil em Mojimirim. Estamos retornando nessa terça-feira abençoada por Deus. Vida, Cristo é vida. É bom tê-los novamente aí de volta. Deus abençoe a vocês. Uma ótima noite a todos vocês. É bom estar com vocês novamente. Semana passada nós não tivemos live. Por motivos, nós estamos aqui numa grande obra, na reforma da pintura da nova igreja, que está nascendo aqui em Mojimirim. Desse início de plantação, então nós estamos trabalhando na toda a reforma da pintura. Então semana passada nós não tivemos por conta disso, mas hoje nós estamos retornando à nossa live. E é bom estar com você e muito obrigado por você deixar que eu adentre a sua casa por esse meio de comunicação. É sempre motivo de muita alegria podermos compartilhar o Evangelho de Cristo. Aqui o Roberto Ribeiro também, a paz do Senhor, meu irmão, boa noite a todos. Milton Cunha, Deus abençoe, meu irmão, tive o prazer de estar com ele, essa família abençoada de Deus. Vamos orar então, quero convidar você
para nós fazermos uma oração. Nós vamos orar invocando o nome do Senhor Jesus, para que Ele continue nos abençoando. Curva a tua cabeça então e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu és e por tudo que tens feito, Senhor. Reconhecemos, ó Pai querido, a nossa pequenez e reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandiosidade, Senhor. Ó Pai, assim como o salmista vai nos dizer, quem é o homem para que dele se lembre, Senhor? Ó Pai querido, e nós somos gratos porque o Senhor, um Deus tão grandioso, o Senhor tem se lembrado de nós, com misericórdia, com perdão, com providência, ó Pai querido, e nos sustentando na destra das Tuas mãos. Ó Pai, alcance a cada vida que já está conectado nessa live, e aqueles que entrarão, Senhor, na medida que nós caminhamos aqui com a palavra do Senhor. Ó Deus eterno, eu peço que o Senhor derrame a bênção em cada lar, em cada família, para a glória e para o louvor do Teu santo e bendito nome. É que eu te peço e te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Eu quero convidar vocês então para ler, abrir a sua Bíblia no livro de Judas. Está lá no final, é o penúltimo livro da Bíblia, o penúltimo. O livro de Judas está antes de Apocalipse. Então vamos abrir a nossa Bíblia e logo depois dessa leitura, aonde nós ministraremos essa mensagem, lutando pela fé verdadeira, nós cantaremos o novo cântico 93, firmeza na fé. É bem sugestivo para o tema que nós iremos ministrar. Então vamos ler a palavra de Deus, o livro de Judas. Você que tem a sua Bíblia aí, está lá, é o penúltimo livro da Bíblia, a epístola de Judas. Vamos ler então. Quero que você me acompanhe nessa leitura. Vamos acompanhar essa leitura, que é de suma importância. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Vamos ler então. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade,
banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que se espumam às suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, nós vamos cantar ao Senhor o hino 93 no Novo Cântico. Você pode achar no YouTube ou no Google, você pode achar a letra. É Novo Cântico, hino 93, firmeza na fé. Cantemos ao Senhor. Isenção? Só um minutinho, uma falha técnica aqui, mas já vai entrar. Pronto, é isso. Vamos louvar, preste atenção na letra desse hino. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. E a sua fé, onde está firmada, meu irmão? Que ela possa estar firmada no Senhor, que ela esteja firmada no Senhor. Quando a trombeta ressoar
irei com ele me encontrar, e como salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Graças a Deus, que a nossa fé esteja firmada no Senhor para todo o sempre. Lembrando que esse trabalho é o trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Mojimirim. Nós estamos situados aqui, a Rua Francisco Dias Reis, número 555, Vila Dias, na mesma calçada do tão famoso e conhecido o Salão da Vila Dias, tá bom? Então vocês estão convidados, nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus na quarta e na sexta-feira, presencial, com toda a restrição exigida pela lei. Estamos obedecendo à risca a exigência para a segurança de todos, tá bom? Então, criança abaixo de 12 anos não pode participar, e adultos acima de 60 anos também não podem participar, tá bom? Até nós aguardamos aí no Senhor até quando vai durar isso, tá bom? Meus amados irmãos, como nós lemos aqui a palavra de Deus, no finalzinho vai colocando o seu pedido aí de oração. Minha esposa, a irmã Rodineide, ela está aqui anotando os pedidos de oração. Nós vamos estar orando a Deus, orando pelos pedidos de oração e orando a Deus em agradecimento, tá bom? Então no final nós estaremos falando. Então, como eu disse, o tema de hoje é lutando pela fé verdadeira. Nós vamos basear na Epístola de Judas. É um livro antes de Apocalipse, tá bom? Meus amados irmãos, a epístola geral de Judas, ela foi escrita como advertência contra certos cristãos só de nome. E que esses cristãos só de nome ameaçavam solapar e destruir a comunhão dos verdadeiros cristãos, por seu caráter e conduta imorais. Então, esses falsos cristãos, ou esses crentes só de nome, eles ameaçavam, estavam colocando em risca a moral da igreja, dos verdadeiros cristãos, e a conduta dos verdadeiros cristãos, tentando infiltrar a imoralidade, tentando desviar do caminho verdadeiro, desviar da moralidade cristã, desviar dos princípios a qual a igreja estava diante desse grande risco. Então, aqueles que seguissem esse tal caminho, eles podiam estar certos, então, do julgamento de Deus. Todos aqueles que tomassem decisões de seguir esses falsos crentes, de certa e com toda certeza e convicção, eles estariam então certos do julgamento de Deus, ou da ira de Deus. De fato, o Antigo Testamento, ele dá então testemunho de 6 juízos de Deus contra justamente esses pecados imorais que tentavam então solapar e destruir os verdadeiros cristãos. Ou seja, esses 6 juízos de Deus contra esses pecados que aquelas pessoas agora estavam praticando. E como que para frisar então o quanto estavam maduras para a ira de Deus, Judas então adiciona a sua descrição em 12 aspectos sobre a culpa das mesmas. Então, nós podemos perceber também que, de acordo com a tradição, Judas, ele é então o irmão de Jesus, que só se tornou crente após a ressurreição de Jesus Cristo. Também o cujo irmão Tiago também se tornou então um personagem, um líder da igreja primitiva, e que também por ocasião da ressurreição de Cristo Jesus também veio se converter logo após da ressurreição de Jesus Cristo. Então,
nós observamos aqui que essa carta de Judas, ela não é uma epístola necessariamente endereçada especificamente para uma igreja. Esta carta é uma epístola universal a todos os crentes na face da terra. Você vai observar então na leitura, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. É interessante que Judas, ele não se coloca como um apóstolo, mas ele se coloca como servo de Jesus Cristo. Ele se intitula como um servo de Jesus Cristo. E eu quero que você perceba aí comigo como ele classifica então os crentes, como ele classifica os crentes em toda a era cristã. E isso nos alcança nos dias atuais, na igreja contemporânea. Então ele vai dizer, aos chamados, ele classifica a mim e a você como chamados por Deus. Chamados por Deus, especificamente chamados por Deus. Depois ele vai colocar outra palavra, ele vai identificar com uma outra palavra, amados em Deus e Pai. Então ele diz, vocês são chamados, vocês são amados em Deus Pai, e vocês são guardados em Jesus Cristo. Então ele mostra, ele faz questão de detalhar, de especificar com quem ele está falando, lembrando que essa é uma epístola universal, todos os crentes que são chamados, todos os crentes que são amados e todos os crentes que são guardados em Cristo Jesus. Então você é chamado, você é amado e você é guardado em Cristo Jesus. No versículo 1 ele vai mostrar então, ele vai colocar 3 bênçãos aqui. A misericórdia, primeiro, a paz, segundo, e o amor vos sejam multiplicados. Então ele se coloca como servo e depois ele coloca a igreja de Cristo, ele representa a igreja de Cristo, identificando ela como chamados, como amados e como guardados em Cristo Jesus. E depois ele vai desejar a igreja de Cristo a misericórdia, a paz e o amor, e que sejam multiplicados misericórdia, paz e amor. É o meu desejo a você que está me ouvindo, é o meu desejo a toda a igreja cristã que defende e que luta por uma fé verdadeira. Da mesma forma, é a introdução de Judas a essa epístola, mas nós vamos caminhar. Nós observamos então que Judas chama a atenção, ele vai mostrar a sua preocupação. Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos, quando ele estava se empenhando, quando ele estava analisando, tomando todo o cuidado para escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. Ele se sente então obrigado deixa eu convidar aqui. Ele se sente então obrigado em escrever. Ele se sente obrigado a corresponder à igreja de Cristo. Ele diz, a corresponder-me convosco, exortando a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, ele mostra aqui, essa palavra diligentemente, ela está no grego, que significa então, lutar intensivamente. Ele se sente obrigado para dizer à igreja cristã, aos santos, aos amados, aos chamados e guardados em Cristo Jesus, ele tem essa necessidade, ele se sente obrigado a dizer aos crentes da terra, para que eles batalhem, ou seja, para que eles lutem intensivamente, com muita intensidade, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele percebe então a necessidade de dar uma injeção de ânimo, dar um alerta, chamar a atenção da igreja cristã em todo o mundo. Pois, por que ele se sente então obrigado? Por que ele chama a atenção para que os crentes na terra lutem
para que os crentes na terra lutem intensivamente, para que os crentes da terra sejam diligentes nessa luta pela fé, defendendo o evangelho que uma vez foi pregado, defendendo o evangelho que uma vez foi ensinado. Por que ele faz isso? Ele vai explicar no versículo 4, olha comigo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ou seja, acerca desses falsos crentes, desses que tentarão introduzir heresias, uma vida imoral, tentando tirar o povo santo da santidade, tentando destruir a igreja de Cristo, tentando danificar toda a imagem da igreja santíssima, guardada, amada por Cristo Jesus. Ele diz então que os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E quem são esses? São esses os homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Ou seja, aqueles que zombam da graça de Jesus Cristo, aqueles que zombam da obra vicária de Jesus Cristo, de toda a sua obra na história. Eles são libertinosos, em libertinagem, eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e salvador, Jesus Cristo. Ou seja, eles negam a eficácia da morte vicária de Cristo Jesus. Eles não aceitam a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Então você vai entender por que Judas se sente obrigado de chamar a atenção. Lutem intensivamente, diligentemente, batalhem pela fé, porque esses homens ímpios estão tentando introduzir para que vocês desistam, para que vocês desviem e percam o foco. Aí ele vai dizer no versículo 5: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É interessante você pensar comigo aqui, porque Judas, ele está exatamente dizendo que o povo conhece a história do Antigo Testamento, que eles conhecem a obra maravilhosa, assombrosa que Deus fez com o povo que estava cativo no Egito. Preste bem atenção, e ele mostra a obra que Deus fez no Antigo Testamento e mostra o resultado daqueles que não quiseram, que não creram. Eles foram destruídos. Então Judas lembra então a igreja, ele lembra aos cristãos o que ocorreu. Judas sabia muito bem a história do Antigo Testamento, do povo judaico. É exatamente isso que ele está falando. E aí ele vai relacionar agora números de acontecimentos que ocorreram no Antigo Testamento. Por exemplo, olhe comigo o versículo 6: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Versículo 7: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Perceba que Judas está relacionando a consequência da desobediência e da vida imoral, e ele está mostrando qual foi a punição de Deus para essas pessoas. É muito importante você perceber isso aqui. Ele fala dos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, anjos que se rebelaram. Isso deve fazer você lembrar, assim como o homem se rebelou e desobedeceu à ordem de Deus,
assim também os anjos se rebelam. Assim como o homem deixou de estar no estado original que foi criado, assim também os anjos perderam seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas. Preste atenção nas consequências. Estão guardados sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E como Sodoma e Gomorra e as cidades que o vizinhos que havendo se entregado à prostituição, a toda a prática de imoralidade. Aí Judas vai mostrar que Deus coloca eles como exemplo, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Como que foi destruído Sodoma e Gomorra? Fogo, enxofre. E isso, Judas está falando que foi colocado, foi feito isso para exemplo. Ele chama atenção. E vamos mais. O versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores, ou seja, sonhadores alucinados que alegam ser profetas, mas carecem do Espírito Santo. Aqueles que mentem dizendo: eu sou um profeta de Deus, mas neles não há o Espírito Santo de Deus. São completamente sonhadores e alucinados. Meu irmão, parece que Judas está vivendo a contemporaneidade da igreja cristã. Lembrando você que essa epístola é para a igreja universal de Cristo Jesus. Então, ele está dizendo que estes apóstatas, eles seguiam um ramo do gnosticismo que negava a influência das ações físicas sobre o espírito. Eram antinomistas, ou seja, libertinos, que se julgavam como profetas de Deus e que não havia neles o Espírito Santo. São considerados como alucinados, sonhadores. Ah, meu querido, hoje nós encontramos esses alucinados por aí, sonhadores, dizendo: assim diz o Senhor, e o Senhor não disse nada, dizendo: eu tenho o Espírito de Deus, não tem Espírito de Deus coisa nenhuma. Judas está falando deles na época que Judas escreve essa epístola. Versículo 9, ele vai mostrar agora do arcanjo. Olha o que ele vai dizer aqui, é importante. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. É exatamente isso. Nós vemos aqui, nesse versículo 9, aqui há uma alusão a uma antiga tradição judaica. Ele está mostrando que nem o arcanjo Miguel se atreveu, mas ele disse contender contra Satanás. Mas ele disse que o Senhor te repreenda. A gente vê pessoas aí brincando, né? Ou querendo ter um poder que eu não sei da onde. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Qual é o nosso papel? Nós temos que falar que o Senhor te repreenda, o sangue de Jesus te repreenda. Nós não temos esse poder, nós não temos essa autoridade. Mas o Senhor Jesus tem esse poder e tem essa autoridade. E aqui Judas está nos mostrando que, se tratando do arcanjo Miguel, que está nos céus diante de Deus, ele não usou de poder e nem de autoridade. Ele disse: o Senhor te repreenda. Então, no versículo 10 ele diz: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então olha para você ver a grande dificuldade, esses difamam, ou seja, o pecado aqui de difamar, o pecado de negar as verdades espirituais é também comum na nossa época materialista. Muitas pessoas
ocorrem nesse pecado de difamar e de negar as verdades de Deus. Ou seja, eles negam as verdades espirituais e também que é comum então na nossa época materialista. Assim, há muitas pessoas que negam descaradamente das verdades de Deus. Ou seja, eles, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Eles não entendem, então eles difamam, eles esnobam, eles falam mal. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. E eles se corrompem. E isso, o que Judas está falando, isso é a consequência do orgulho daquele que confia em sabedoria humana. Então eles zombam, eles difamam aquilo que não conhecem, aquilo que não compreendem acerca da verdade, das verdades espirituais, e aquilo que por natureza acabam conhecendo, eles acabam confiando na sua sabedoria humana como consequência de orgulho em sabedoria humana. Ele continua, e aí Judas vai dizer então, ai deles, ai desses aqui, alucinados, ai desses aqui que se julgam profetas, que não têm o Espírito Santo, não têm o Espírito de Deus, ai desses que querem ter poder mais que um arcanjo Miguel, ai desses atrevidos que se julgam os poderosos na terra, que se Deus não fizer, porque ai deles. Ele vai dizer, olha comigo, acompanha comigo o versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Então perceba aqui que ele está mostrando, e ele está falando acerca dos pastores. É exatamente isso que ele está falando. Ele está falando no versículo 11. Ai deles porque prosseguiram pelo caminho. Ai deles porque prosseguiram. Ele está falando dos heréticos que perturbaram a igreja, seguiram os seguintes modelos do Antigo Testamento. Ai desses que têm seguido o estilo do Antigo Testamento, de heréticos que perturbavam a igreja de Cristo Jesus. Ele vai relacionar, por exemplo, ele fala de Caim. Ai, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, ou seja, prosseguiram pelo ódio, porque Caim é classificado como ódio contra o seu próprio irmão. Judas está dizendo, ai desses que caminham pelo ódio, que mata o seu irmão, que tenta destruir o seu irmão. Ai desses que caminham, que prosseguem pelo caminho de Caim, pelo caminho do ódio, e o ódio dando então vazão à morte do seu irmão. É isso que ele está dizendo. Ele fala, prosseguindo pelo caminho de Balaão, movidos pela ganância de Balaão, e precipitaram no erro de Balaão. Ele está dizendo então o seu erro, ele está falando da avareza. Ai daqueles que prosseguem pela avareza, ai daqueles que prosseguem na imoralidade. Classifica então a avareza e a imoralidade de Balaão. Ai daqueles que prosseguem por esse caminho. Você vê pessoas assim hoje, avarentas, imorais e que prosseguem pelo caminho de Balaão. Você vê pessoas que prosseguem pelo caminho de Caim, o caminho do ódio, e coloca o seu ódio e executa o seu ódio, destruindo o seu irmão. E ele vai dizer, ai daqueles que prosseguem então e que perecem na revolta de Corá. A revolta de Corá, a negação, ou seja, a negação da autoridade de Moisés como pastor, segundo a vontade de Deus. Ai daqueles que se levantam contra autoridades colocadas por Deus. Ai daqueles que se levantam contra autoridades colocadas por Deus e que são homens de fato de Deus.
Homens que são Deus na sua vida, no seu dia a dia, no seu testemunho, na sua casa, na sua família. Homens verdadeiramente servos de Deus, colocado como líder por Deus. Ai daqueles que se levantam, que prosseguem no caminho de Corá, que se levanta contra a autoridade, como Corá se levantou e a sua família, e que foram engolidas pela terra. Judas está mostrando, ai desses que prosseguem, ai desses heréticos, porque ele classifica como heréticos que perturbavam a igreja de Cristo. Mas vamos continuar. Ele então vai classificando, e olha o que ele vai dizer então no versículo 12: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Olha só, pastores egoístas que apacentam a si mesmos. Essas pedras, pastores, ou seja, e que também acaba sendo o motivo da urgência dessa epístola. Aqui Judas está mostrando esses pastores que surgem, que os apóstatas surgiam como mestres, que reivindicavam a liderança, sem porém haver fruto da justiça nas suas vidas. Ele está falando desses pastores que exigem poder, que reivindicam liderança, sem porém haver fruto de justiça nas suas vidas. Está diferente nos dias atuais da igreja contemporânea hoje? Pastores exigindo poder, pastores querendo liderança, querendo liderar com vara de ferro. Judas chama a atenção. Esses homens, como que eles são? Eles são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Porque essas rochas, em vez de estar aparente, mostrando a sua beleza, pelo contrário, elas estão submersas. Ninguém vê essas rochas. Ninguém vê a beleza dessa rocha. Ele está dizendo, então não aparece o fruto desses pastores, ou seja, desses pastores enganadores, apóstatas, desses pastores que são pastores de si mesmos. Ele está dizendo, é como uma pedra submersa, não aparece, ninguém vê a beleza, não chama a atenção. Assim é nos dias atuais. Preste bem atenção, meu irmão. Preste bem atenção se há fruto de justiça em certos líderes. Veja se há fruto, preste bem atenção, fruto desses. Aí ele vai dizer aqui, continua dizendo, como pastores de si mesmo, no versículo 12, pastores que a si mesmos se apacentam. Aí ele vai mostrar, vai colocar como exemplo, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, nuvens sem águas. Ele está dizendo enganos, são enganosos. Esses pastores, eles são enganosos, é isso que ele está dizendo. E ele vai continuar dizendo, e aqui é o mais forte ainda, árvores em plena estação dos frutos. Isso aqui é muito forte. Já está na época de dar fruto. Fruto do chamado, fruto do Espírito Santo, fruto do verdadeiro líder levantado, consagrado por Deus. Olha o que ele vai comparar. Árvores, eles são como árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas do fruto, duplamente mortas, desarraigadas. Eles estão na época de dar fruto, mas não dão fruto. Era para dar fruto, estão no tempo certo, na estação própria, para frutificar. Mas esses pastores heréticos, enganadores, pastores de si mesmo, e que não está preocupado com o rebanho, eles eram para dar frutos de justiça. Como estão na estação própria para se dar os frutos, desses então estão desprovidos de fruto, duplamente mortos e desarraigados. Eles não estão ligados na videira verdadeira. Presta atenção nisso aqui. Toma cuidado. Toma cuidado. A igreja precisa acordar e ver se há fruto no seu líder. Já há tempo, já se deu tempo.
E os frutos não aparecem, não só na vida da igreja, mas na vida do próprio líder, daquele que se intitula como pastor. Judas está falando dos pastores fraudulentos, enganadores, sem o Espírito de Deus, e que abrem igrejas para enriquecer a si mesmo. Lute pela fé verdadeira. Essa qualificação dos falsos pastores, isso não é uma fé verdadeira, é enganosa, porque a fé verdadeira produz fruto. Você entende então por que Judas se sentiu obrigado a dizer à igreja, a dizer a nós, a dar um grito à igreja no mundo, a dizer: batalhem, lutem diligentemente dia após dia, pela fé que uma vez foi dada a vocês. Esse tipo de fé que está sendo pregado é enganoso, mas vamos continuar. Ele continua dizendo, versículo 13: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Mas tem um recado de Judas aqui. Eles estão sendo guardados para sempre na negridão das trevas. Haverá um juízo de Deus. Haverá um juízo de Deus para esses falsos profetas, falsos líderes, pastores. Para você que se levanta contra o servo de Deus, consagrado por Deus, eleito pelo povo, segundo a vontade de Deus. Para você que se levanta contra a autoridade, para você que não tem conhecimento bíblico, mas difama a fé cristã, está guardado o juízo. Mas eu vou te dizer uma coisa: enquanto há vida, há esperança para você. Corra enquanto você está vivo. Versículo 14: quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Para que o Senhor veio entre suas santas miríades? Para quê? Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Ou seja, Deus vai trazer à tona e vai deixar eles amplamente, vai abrir a mente deles e deixar eles convictos do pecado que eles cometeram contra Deus. Isso é muito profundo. Para exercer juízo contra todos. Deus não é injusto. Judas está falando: Deus não é injusto. Deus virá para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Contra quem? Contra Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode me xingar, você pode falar contra mim, você pode falar qualquer coisa contra mim, mas deixa eu te dar um recado. Tome cuidado quando você se direcionar a Deus, porque contra Deus haverá juízo. Haverá juízo. Jesus vai dizer que é melhor temer a Deus, que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno, do que temer a homens. Toma cuidado quando você se refere a Deus. Curve a tua cerviz, curve a tua cabeça para falar o nome de Deus. Não fale o nome de Deus em vão, porque Deus vai trazer à tona, vai te deixar convicto do seu pecado. Mas vamos lá. Judas está falando com os heréticos da sua época, viu? E ele está alertando a sua igreja em todo o mundo. Ele vai deixar convicto das suas obras ímpias, impiamente praticadas. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que é pecado e que você sabe. Estou falando com você que talvez ainda não participa de uma igreja evangélica, mas que às vezes zomba, fala contra Deus, blasfema contra Deus. Vou dizer uma coisa para você: haverá um dia o juízo de Deus. E Deus vai esclarecer, vai deixar convicto, claro como uma água cristalina, os pecados de toda a impiedade contra ele. Mas vamos continuar. Ele continua, o versículo 16. Os tais são, quem são esses homens? Os tais são murmuradores, são descontentes. Por quê? Andando segundo as suas paixões. Não tem prazer em Deus, irmã Neide.
Andam segundo as suas paixões, têm prazer nas suas paixões, não têm prazer em agradar a Deus, mas andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, ou seja, são bajuladores. Cuidado para você não encontrar um desses te bajulando por interesse. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, bate no peito, eu não preciso de Deus, eu faço, eu aconteço, eu realizo, que Deus coisa nenhuma, é por causa do meu braço, por causa da minha inteligência, é por causa da minha força. Mas no Antigo Testamento, o servo de Deus vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Tome cuidado, ele está mostrando aqui aquele que vive, a arrogância é a arrogância, a sua soberba, é confiar no seu próprio braço, na sua própria sabedoria. Tome cuidado, porque são aqueles que são aduladores, interesseiros, que se aproximam de você por próprio interesse, são falsos, mentirosos, não amam você e não amam a sua vida, amam as suas coisas, são materialistas. Tome cuidado com o líder que faz acepção de pessoas. Se você tem mais dinheiro, o seu tratamento com você será diferente. É disso que Judas está alertando a igreja. É disso que ele está alertando a igreja. Vamos continuar. Vós, porém, amados, e aí ele volta agora falando com a igreja. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se lembrem das palavras, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Judas então lembra a igreja, lembra o que os apóstolos alertaram. Se lembrem, identifiquem no meio de vocês, porque esses heréticos estão se introduzindo na igreja. A heresia do gnosticismo está sendo introduzida na igreja. O que o gnosticismo pregava? O gnosticismo pregava que a matéria é má, então nós temos que destruir a matéria. Como que eu destruo a matéria? Através de flagelos. Como eu destruo a matéria? Através de atos sexuais. Que na verdade o corpo é pecaminoso. O que o gnosticismo ensinava e pregava? Que eles tinham uma sabedoria, e essa sabedoria ela era específica, relacionada somente a eles, e que eram poucos que tinham essa sabedoria. O que o gnosticismo ensinava? Eles ensinavam que somente teria a salvação aqueles que flagelavam o seu corpo, abusavam do seu corpo em concernente à prostituição, se entregavam na prostituição. Aqueles que estavam dentro de uma panelinha de sabedoria que só eles tinham, então seriam salvos. O que o gnosticismo negava? Negava o Cristo Jesus sendo crucificado na cruz. Eles diziam que como a matéria é má, então de forma alguma Jesus estaria lá na cruz recebendo o pecado da humanidade, que quando o homem Jesus foi naquela cruz, o Espírito de Jesus já não estava mais ali, era só um homem comum qualquer. Era isso que eles estavam introduzindo. Então eles ensinavam a deitarem, a se lambuzarem na prostituição, porque assim estariam destruindo a matéria que é má. Mas aí Judas vai mostrando: são esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, vocês fujam disso, porque vocês foram alertados sobre isso. Assim, da mesma forma, eu quero dizer para você, igreja que me escuta hoje, nós estamos sendo alertados contra esses. A palavra de Deus está na nossa mão. Talvez você que está me ouvindo tem mais de uma Bíblia na sua casa. Você vai errar se quiser errar. E Judas está dizendo: vós, porém, amados, está falando de nós, da igreja, edificando-vos na
vossa fé, lutando pela fé verdadeira, a fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele continua, versículo 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Fiquem firmes na fé, fiquem firmes naquilo que vocês foram ensinados acerca do Evangelho, acerca da história maravilhosa, assombrosa da obra de Cristo Jesus. Fiquem firmes lutando pela fé verdadeira. E no versículo 22 ele diz, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Olha o risco que a igreja na época de Judas está passando. Havia alguns irmãos em dúvidas. Fuja desses irmãozinhos que te levam para uma vida carnal. Fuja desses irmãozinhos que dizem assim, não tem nada a ver. Fuja desses irmãozinhos que se igualam ao mundo, que não há nenhuma diferença. Não há nenhuma distinção de uma vida transformada, de uma vida santificada, de uma vida separada. Fuja daqueles que mostram na sua prática, na sua conduta, porque Judas está qualificando aquele que serve e aquele que não serve. Ele está mostrando a conduta daquele que não serve. Aquele que não serve está introduzido e ele vai tentar tirar aqueles e colocar em dúvida. Judas vai dizer, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Presta atenção, igreja, irmãos, fique atento a alguns irmãos que estão em dúvida acerca do evangelho verdadeiro, da fé verdadeira, e é nosso papel identificar e buscar e ensinar e alertar. E ele vai continuar dizendo, versículo 23 que me chama a atenção, salvai-os. Meu irmão, salvai-os. Olha o que ele vai usar, outra expressão, arrebatando-os do fogo. Ele está dizendo, é como que você fosse lá e tirasse eles desse fogo, porque eles já estão com o pé no fogo. Arrebatar é tomar depressa, rápido. É rápido. Tire esses irmãos que estão em dúvida, corra atrás deles. É isso que ele vai dizer no versículo 23, do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor. O que ele quer dizer aqui, compassivos em temor? É você estar atento. É você ser compassivo, não conveniente ao seu pecado, ao seu erro. Então você ser compassivo e ter temor, é ter temor a Deus. Não ser conveniente com o pecado dele, é mostrar para ele que ele está errado e que você não compartilha do pecado dele. Que você teme a Deus e que você não aceita o pecado que ele está cometendo em temor. Olha que a expressão, detestando até a roupa contaminada pela carne. Meu irmão, detestando é odiando a prática pecaminosa. E ele continua dizendo, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, aquele quem? Jesus Cristo, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Lutando firme pela verdadeira fé. Se há verdadeira fé, há a falsa fé. Há falsos líderes, há falsos crentes no nosso meio. Há falsos profetas, e profetas eu estou falando em relação da pregação. Porque todo aquele que expõe a palavra de Deus hoje é um profeta de Deus. Todos aqueles que expõem a palavra de Deus como ela é, todo aquele que é fiel à escritura é a boca de Deus. Mas existem os falsos profetas, alucinados, dizendo que tem o Espírito Santo de Deus, dizendo que foi o Espírito Santo de Deus que mandou. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado para você não estar debaixo de maldição, de liderança corrompida. Toma cuidado. Nessa epístola, então, Judas nos chama a atenção
para uma vida de luta, diligência, a batalharmos pela fé verdadeira que uma vez foi nos dada. Vamos ajudar os nossos irmãos que estão em dúvida, que estão fracos, foram atingidos. Vamos orar no Espírito, buscar a direção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua vida. Que o Senhor nos ajude nessa era cristã que estamos vivendo, diante de tanta apostasia, que possamos lutar pela fé verdadeira. Fuja do falso, fuja do enganador. No nome de Jesus.